Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de receitas. A Páscoa está se aproximando e é hora de explorar oportunidades de negócios lucrativos. E hoje eu estou muito empolgada em compartilhar com vocês a nossa aula 3 com algumas dicas valiosas sobre como lucrar bastante nessa temporada vendendo ovos de colher. E vamos nos concentrar especificamente em dois sabores que têm conquistado corações e paladares por onde passam: o irresistível sabor de bombom de morango e o delicioso bombom de uva. E se você ainda não assistiu às outras aulas gratuitas com ideias que vão te dar um direcionamento de como lucrar nessa Páscoa, ao finalizar esse vídeo já corre lá para assistir, que eu tenho certeza que irá te ajudar bastante. Então, se você está interessado em aprender, já se inscreve no nosso canal, porque você está no lugar certo. E sem mais delongas, vamos pro vídeo! E já comecei aí preparando o nosso creme de leite ninho. E em uma panela eu adiciono uma caixinha de leite condensado. Adiciono também 3 colheres de leite em pó. E eu costumo utilizar a marca Ninho para dar um sabor mais forte aí de leite ninho mesmo no nosso recheio. E vamos dissolver todo esse leite em pó aí no leite condensado até não sentir nenhum gruminho de leite em pó. Isso é muito importante para o nosso recheio não ficar com nenhum carocinho. E lembrando, pessoal, que isso é em fogo desligado. Só depois de misturar todos os ingredientes é que vamos ligar o fogo. E depois de tudo bem misturadinho, vamos então adicionar uma caixinha de creme de leite. E novamente vamos misturar tudo muito bem. E eu adicionei também meia colherzinha de margarina. E só depois de tudo bem misturadinho, vamos então ligar o nosso fogo de médio para baixo. E vamos ficar aí mexendo constantemente até o nosso recheio chegar no ponto correto. E o ponto correto é esse aqui. Observe a dificuldade do creme de descer da espátula. Precisamos de um creme bem firme para colocar aí nos nossos ovos. E agora é só desligar o fogo e levar o nosso creme em um refratário e vamos cobrir com plástico filme. Precisamos esperar o nosso creme esfriar completamente para darmos continuidade à nossa receita. Coloque sempre o plástico filme em contato mesmo com o recheio. E feito isso, eu coloquei na geladeira por no mínimo 2 horas até que se esfriasse completamente. E agora vamos ao preparo do nosso recheio de chocolate. Aí em uma panela vou adicionar uma caixinha de leite condensado. Adiciono também 3 colheres bem cheias de chocolate em pó 50%. Mas se você preferir, pode estar usando 70% também, sem problemas. E vamos dissolver todo esse chocolate em pó aí nesse leite condensado, até obtermos uma mistura bem homogênea. E quando finalmente estiver tudo bem misturadinho, vamos então adicionarmos uma caixinha de creme de leite. E novamente misturo tudo muito bem. Agora, para esse recheio ficar com um gosto bem forte de chocolate e render bastante, eu gosto de adicionar 100 ml de leite com uma colherzinha de café de amido de milho. E vamos dissolver esse amido de milho aí nesse leite. Depois de bem dissolvido, eu adiciono aí no nosso creme de chocolate. E novamente eu vou misturar tudo muito bem. E em seguida eu já venho com 100 gramas de chocolate meio amargo e adiciono também no nosso creme. Gente, vocês não têm noção do sabor maravilhoso de chocolate que fica esse recheio. Podem fazer sem medo, fica maravilhoso. E agora, depois de todos os ingredientes misturados, vamos ligar o nosso fogo de médio para baixo até chegar no ponto que precisamos. E quando chegar nesse ponto de cair em blocos da espátula, nós vamos deixar por mais uns 2 minutinhos só para garantir que todo o amido de milho foi cozido completamente, para o nosso recheio não ficar com gosto de amido de milho. E depois de mexer por mais uns 2 minutinhos, está pronto o nosso recheio de chocolate. Agora é só transferirmos para uma travessa e cobrirmos com plástico insufilme para esperar esfriar completamente. E depois de cobrir com plástico filme, levei na geladeira e deixei por 2 horas lá.
E depois dos nossos recheios completamente frios, olha só como ficou a consistência do recheio de ninho. Um recheio super consistente aí para você utilizar nos seus ovos sem medo. E aí eu fiquei misturando aí com uma colher esse recheio para ele dar uma leve esquentada e ficar mais fácil de utilizar. Em seguida eu passo esse recheio aí para um saco de confeitar. E depois de feito isso, eu reservo aí o meu recheio. Agora eu faço o mesmo com o nosso recheio de chocolate. Gente, olha só a consistência desse recheio, simplesmente maravilhoso. E aí eu também mexo ele para misturar tudo. E aí depois eu transfiro para o saco de confeitar. Feito isso, eu reservo o nosso recheio e vamos à montagem das nossas casquinhas. E para montar as nossas casquinhas, tenho aí 200 gramas de chocolate derretido no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Lembrando que eu estou utilizando chocolate fracionado, mas se você quiser utilizar o chocolate nobre e souber fazer a temperagem correta, também pode utilizar. E tenho aí essa forminha de 250 gramas, que são os tamanhos mais vendidos para ovos de colher. E ela vem com a marcação de onde você deve colocar o chocolate. E depois das nossas forminhas higienizadas, nós vamos então preencher a nossa forminha aí com o chocolate derretido. E depois de colocar o chocolate até a marcação, dei batidinhas aí na minha forma para tirar toda a bolha de ar. E vamos colocar aí por cima a forminha de silicone e por cima a outra parte da forma. Dou uma leve apertada, viro ela, vejo se está completamente coberta e aí sim levo ao congelador por 5 minutinhos. E aí sim, depois de 5 minutinhos, quando a nossa forminha estiver completamente sem brilho, é hora de tirar do congelador. E aí eu retiro todo o excesso aí da casquinha. É muito fácil de tirar. E aí eu retiro a forminha de silicone, que costuma ficar um pouquinho agarrada, mas com bastante cuidado você consegue tirar. Gente, lembre-se sempre de utilizar luvas para você manusear suas casquinhas de ovo, porque senão irá ficar com marcas da sua digital. E olha só como ficou a nossa casquinha. E aí eu repeti esse mesmo processo para fazer a minha segunda casquinha. Coloco o chocolate até a marcação, coloco a forminha de silicone, a outra forma por cima, dou uma leve apertada e levo no congelador. E enquanto a nossa casquinha está no congelador, vamos então à montagem do nosso primeiro ovo de colher, que será no sabor ninho com morangos. E aí eu comprei essa caixinha aí, que vem com uma colherzinha do lado. Lembrando que a embalagem é muito importante e ela também deve ser levada em conta na hora de você fazer o cálculo do que você gastou. E aí eu tenho essa outra embalagem que é um pouco mais simples. Claro que quanto menor for o seu gasto, maior será o seu lucro. E aí eu gosto de rechear já com a casquinha posicionada na caixinha. E aqui os meus morangos já lavados e bem higienizados, eu não tirei essa partezinha de cima para o morango não soltar água. E as uvas também já estão higienizadas. Então vou aí colocando os morangos no fundo da casquinha. E aqui eu só tive espaço de colocar 4 morangos, porque senão não ia caber muito recheio de ninho. E por cima desses morangos eu venho aí com o nosso recheio no sabor de leite ninho e vou aí colocando uma camada bem generosa desse recheio por cima. Eu tenho certeza que esses 2 sabores serão os mais pedidos nessa Páscoa aí do seu cardápio, porque fica sensacional esse sabor, gente. E aí com uma colher eu dou uma leve espalhada nesse recheio. E feito isso, eu passo aí a luva aí para tirar todo o excesso que ficou na bordinha da casca. E como esse sabor é bombom de morango, eu venho aí com a camada do nosso delicioso recheio de chocolate e vou aí passando ele por cima.
Feito isso, eu venho aí com um bico de confeitar e vou fazendo aí uma decoração. É claro que decoração é a gosto. Por exemplo, se você quiser colocar brigadeiros por cima para decorar, dá um charme super especial aí nos ovos de colher. Eu decidi fazer a própria decoração com esse recheio de chocolate mesmo. Mas isso aí é claro que é a gosto. E depois de fazer aí essas rosetas aí na lateral, coloquei algumas unidades de morangos aí do lado. E coloquei alguns confetes aí, inclusive caiu muito confete. Aconselho a colocar só um pouquinho. E assim ficou o nosso primeiro sabor de bombom de morango. Agora vamos à montagem do nosso ovo de colher no sabor bombom de uva. Já comecei colocando a casquinha aí na caixinha. E vamos adicionar algumas uvas aí no fundo da nossa casquinha. Pessoal, e se você estiver gostando da nossa receita, eu gostaria de te pedir para deixar o seu like e deixar também aqui o seu comentário. Pode deixar aqui para mim o que você gostaria de ver aqui no nosso canal, alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida também, que eu vou estar respondendo todos os comentários. E aí eu venho com o recheio de ninho por cima das uvas, com uma camada bem generosa. E aí eu espalho esse recheio de ninho com uma colher, limpo as bordas da casca e venho com o recheio de chocolate por cima. E aí também nesse eu fiz as rosetas aí do lado, mas como eu disse anteriormente, isso é opcional. A decoração fica ao seu critério. E aí eu finalizo colocando algumas uvas aí na lateral. E finalizo com um pouquinho de confete por cima. E assim ficou o nosso ovo de colher no sabor bombom de uva. E aí você vai colocar a caixinha que melhor aí se adequar a você, para melhor atender o seu cliente. Pessoal, e lembrando que ovos de Páscoa com frutas frescas, a validade é muito curta. Por isso eu recomendo a montagem no dia da entrega. Porque para mim não passa de 3 dias na geladeira. A uva até dura ali até 5 dias, por aí, mas o morango é um pouco mais sensível. E é claro que eu abri esses ovos para vocês verem como ele ficou por dentro. E olha só que delícia esse ovo de bombom de uva. Eu não tenho dúvidas que será o maior sucesso aí na sua cidade. E esse sabor de bombom de morango, gente, eu sou suspeita em falar. Eu sou completamente apaixonada por esse sabor. Olha só que perfeição! E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, a nossa aula 3 de como você lucrar muito nessa Páscoa, que eu tenho certeza que esses 2 sabores serão um maior sucesso. E já compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa fazer uma renda extra. E eu espero muito do fundo do meu coração ter te ajudado de alguma forma. E que Deus abençoe muito as vendas de vocês, pessoal. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!